que eu ajudo pessoas a superarem os seus problemas. E quando eu falo superarem os seus problemas, grandes ou pequenos, é se superar a cada dia e melhorar cada vez mais a sua atividade diária, se melhorando de dentro para fora. Olha só, gente, não há nada nesse mundo que não possa ser melhorado, que não possa ficar melhor a cada vez mais, tá? Então anota isso aí, tá? Eu queria que você anotasse a data da nossa Masterclass, que fizesse a sua inscrição para ficar mais fácil para a gente conversar e que participasse lá do meu canal do Telegram também, se assim quiser, né, receber mais conteúdo por lá, tá bom? Então vamos lá, gente, olha só. Primeiro ponto importante que eu disse então, né, que é para falar o que é e o que não é inteligência emocional. Porque quando a gente define o que é, fica fácil para a gente começar a entender. Mas quando a gente define o que não é, esse é o ponto crucial, onde você separa as coisas, as duas coisas, e realmente consegue se desenvolver nesse conceito e aperfeiçoar, e começar realmente a usar isso a seu favor, tá? O nome do Telegram, é só entrar no Telegram e procurar lá por Superando Qualquer Problema, sem o S no final, tá? O pessoal me reportou aí que tem dificuldade porque eu não achava. @Superando Qualquer Problema no Instagram. Lá eu posto conteúdo, posto sobre as lives, eu aviso o pessoal sobre as lives e tudo mais. É só uma ferramenta para a gente conversar com mais eficiência. De nada. Olha só. Então, vale a pena lembrar, né, retomando aqui, que nessa maratona de aquecimento para a nossa Masterclass de superação no dia 2, a gente vai falar sobre atalhos e obstáculos, tá? E a inteligência emocional funciona como um atalho, é um grande atalho para a superação de qualquer problema. Então, antes a gente precisa conceituar e definir, né, ao pé da letra, o que é inteligência emocional. Então, guarda esse conceito, tá? Inteligência emocional é um conceito da psicologia, tá? Que descreve a capacidade de reconhecer e avaliar os seus próprios sentimentos. E também avaliar a influência, olha só, segura essa, dos sentimentos dos outros nas nossas ou nas suas atitudes. Assim como a capacidade de lidar com elas. Então a gente avalia, olha só, não só os próprios sentimentos, tá? Quando a gente fala de inteligência emocional, é sobre as nossas emoções e sentimentos. A gente avalia não só os nossos próprios sentimentos primeiro, tá? Como também avalia o que o sentimento e a influência de outras pessoas faz com as nossas atitudes e sentimentos. Lembra, de dentro para fora sempre? O papo é como a gente se importa com a gente e qual a influência que os outros fazem em cima da gente. Tá? Lembra daquela live que a gente discutia que concordar com todo mundo só para ser gente boa, para ser, enfim, tá? É um pouco prejudicial. Então segura essa, tá? Hoje a gente fala sobre inteligência emocional, uma forma inteligente de entender, tá? De avaliar os seus sentimentos e ver o que o sentimento dos outros, a atitude dos outros influenciam nas nossas ações também, tá? E a nossa capacidade da gente trabalhar com tudo isso, ou viver com tudo isso, tá? E até diria assim, como um exemplo disso, um exemplo positivo, tá? Lembra da nossa positividade que a gente falou tanto ontem? Então é assim, ó, quando você faz um amigo, por exemplo, que gosta muito de ler um livro, tá? Provavelmente você vai até começar a ler algum livro. Pode ser que você não vire um leitor nato de livros, mas você com certeza vai começar a ler alguns livros. Lembra que o hábito constrói a personalidade. Então talvez se você viver cercado por pessoas que leem bastante, você se torne um leitor. Tá? E eu só quero dizer que pro negativo também acontece. Então a gente pensa sempre do positivo. Então se você quer se tornar algo mais positivo dentro de você, se você quer tornar alguma coisa em você
mais produtivo e mais, não só positivo, tá? Mas transformar alguma coisa lá de dentro, comece transformando, às vezes, pelas pessoas que você tem ao seu redor. Porque essas pessoas sempre nos influenciam nas nossas atitudes, tá? E a gente tem que ser bastante inteligente para que isso não nos afete a princípio, tá? E eu também quero te falar agora e definir, segura essa, ó, o que não é inteligência emocional. No meu conceito, tá? Pelo menos no meu modo de ver. Então não confunda agora, tá? Porque eu vou te mostrar o que não é inteligência emocional. Pois eu sempre digo por aí que é muito importante que você tenha isso bem claro na sua cabeça. Como eu te disse agora há pouco, se a gente sabe o conceito do que é, às vezes fica a dúvida de encaixar aquilo. Será que isso também é? Mas quando eu te dou o conceito do que não é, você realmente delimita e sabe a linha de como ser inteligente emocionalmente e de como avaliar tudo aquilo que está acontecendo, tá? Então, segura essa, ó. Aprender algumas técnicas sobre o que você deve desenvolver profissionalmente ou socialmente não é inteligência emocional, tá? Isso é aprendizado puro. Se você pretende fazer alguma coisa, você tem que aprender sobre aquilo. E quando você aprende sobre aquilo, quando você se desenvolve profissionalmente, eu diria até socialmente alguns fatores, você está numa fase de construção, de aprendizado, e isso não é inteligência emocional, tá? Pelo menos nessa fase de capacitação. Talvez a fase de inteligência emocional tenha ocorrido um pouco antes, sem mesmo que você saiba. E alguma coisa te influenciou para que você aprenda algumas técnicas profissionais e aprenda conceitos até sociais mesmo, mas não confunda, tá? Inteligência emocional com essa fase de aprendizado mesmo, tá? Legal, então. Então, quando a gente fala sobre essa inteligência emocional, a gente define claramente o que que é. E segura essa, ó. Inteligência emocional é um conceito até bem próximo de mindset, tá? E também faz parte dessa preparação total da mentalidade, tá? Mas a inteligência emocional reconhece e avalia cada sentimento separadamente. Isso é tudo sobre sentir, é tudo sobre se importar, como reagir e não sobre como fazer, tá? O mindset já é uma preparação mental sobre como reagir e como executar as coisas. Então, uma vem previamente da outra, eu não diria dessa forma, mas com certeza as duas trabalham juntas, tá? Talvez em momentos quase que parecidos e iguais, mas são dois conceitos diferentes, tá? Bem diferentes, que trabalham juntamente. A gente sempre está fazendo, reavaliando aquilo que a gente faz para poder fazer melhor, tá? Então não esquece disso. O segundo ponto importante que eu te falei, que eu quero te mostrar, é como desenvolver e aperfeiçoar a sua inteligência emocional, a nossa inteligência emocional. Porque eu te digo isso com toda a segurança de quem já trabalhou com isso, como eu já fiz comigo mesmo. Tá? Eu estudei conceito, eu fiz por mim mesmo, eu escutei outras pessoas falando e por isso eu falo sobre isso hoje. Olha que interessante. A minha própria inteligência emocional me trouxe para isso, talvez o mindset preparou, deixei isso preparado. E hoje eu falo sobre inteligência emocional com bastante poder porque eu vi isso funcionar. Então quando a gente vê, como eu falo sobre as pessoas que me veem, as pessoas me veem às vezes e duas coisas acontecem. Umas ficam com dó e acham que eu não consigo nem falar, enfim, chegam perto de mim, conversam com as outras pessoas do lado e nunca comigo. Ou então as pessoas quando me veem, principalmente as que já conhecem, ficam impressionadas de ver o poder da transformação feito pela superação de problemas. É por isso que eu ensino pessoas comuns a superarem qualquer tipo de problema, sejam eles grandes ou pequenos. Tá? E um problema grande ou pequeno não quer dizer que o seu problema seja menor do que o meu, que é um pescoço quebrado. Provavelmente se a gente conceituar. Mas eu diria que o seu problema maior, seja ele qual for, que seja uma unha encravada, como eu sempre digo, é o seu problema maior e é esse problema que deve ser conceituado e trabalhado. Tá? E é por isso que eu converso com pessoas comuns
e mostro como é fácil superar como é possível superar qualquer tipo de problema. Tá? Olha aí, pessoal, hashtag superar transforma. Manda lá, gente, bota lá, hashtag superar transforma. Tira um print da tela, faz assim, ó, tira um print da tela, põe no seu stories e me marca lá. @renato.meca, põe hashtag superar transforma e bota a tua pergunta por lá também se quiser. Ou então me manda pergunta por inbox, tá? Se você não quiser se expor aí, ou enfim, tá? Por e-mail também, contato@renatomeca.com.br. Então, gente, é isso que acontece, tá? Nunca se esqueça que, retomando aqui, inteligência emocional é sobre emoções e sentimentos, tá? Tudo aquilo que o teu emocional ou até mesmo o emocional de outras pessoas afeta em você, trabalha em você ou desperta em você. E a gente fala, o termo é inteligência emocional porque a gente tira disso o lado bom de uma forma inteligente para aprender, tá? Para se superar a cada dia. Lembra do papo de matar um leão por dia, né, que é o ditado popular e tudo mais? Na live de ontem tem um amigo meu que chama Fernando Leão, tava, pô, que história é essa de matar um leão por dia? Foi muito engraçado. Mas o fato de matar um leão por dia significa que você tem que se superar a cada dia e aprender com os erros. É isso mesmo. A gente erra todo dia. Para aprender a gente tem que errar. Lembra da fase de aprendizado? A gente tem que saber que está errado para começar a aprender a fazer o certo. Depois a gente vê que do que a gente aprendeu ainda tem muito mais para melhorar. E a gente melhora sempre que a gente trabalha isso. Dessa forma. Simples assim. Não é fácil, tá? O caminho é muito simples da gente olhar, mas a gente tem que prestar atenção em alguns passos. E é exatamente isso que eu vou te mostrar no dia 2 de julho, às 8 horas da noite, gente. Por isso que a gente está aquecendo para essa Masterclass. Que vai ser Masterclass é um nome legal até, mas é uma super aula onde eu vou te mostrar como o processo de superação de qualquer problema é viável, é possível. E você pode fazer isso. Tá? Então, olha só, se a gente fala, né, e conceitua aí o que é essa inteligência emocional, eu diria assim que empatia pelos outros, quando nos colocamos no lugar deles, é uma forma da gente olhar para isso e entender isso, tá? Diria que diminuição da ansiedade, fazendo uma melhor gestão do seu tempo, controlando melhor o seu tempo e as suas expectativas em cima de cada ação. Isso é uma forma inteligente da gente se superar, tá? Lembra do papo que a gente falava sobre expectativas e tudo mais? A gente tem que ser inteligente para poder pensar sobre cada ação e não se machucar. Quem já viu meu vídeo sobre o triângulo biológico, que eu falo sobre mentalidade, ação da boca através das palavras e o sentimento, aquilo que a gente guarda no coração? Vale a pena, vai lá no YouTube, tem um vídeo lá, tá? Digita lá triângulo biológico que você vai achar. Olha só, segura essa, ó. Criar sempre o melhor relacionamento interpessoal de você com qualquer outra pessoa ao seu redor, tá? Isso vai trazer sempre novas e melhores alternativas, tanto profissionais quanto pessoais para você. Então, se relacionar, ter um bom relacionamento, não significa que você vai ter um bom relacionamento, ou até uma amizade, eu diria, com seu chefe. Aí você está bem profissional. Não, cara. Eu falo desde o porteiro do prédio lá na portaria quando você sai para trabalhar, até com o porteiro da empresa quando você chega, os faxineiros, todos os seus amigos, inclusive a única pessoa que você pensou em se importar, com o seu chefe. Tá? E eu diria até mais, nesse processo de venda, uma boa inteligência é você se importar com os seus clientes e não com quem te paga, né? A gente tem que se importar e se preocupar com quem paga, quem te paga. Olha só, se você é contratado aí e está preocupado com o seu emprego, né, não se preocupa com o chefe, se preocupa com o cliente. Tá? Mas isso é um assunto para uma outra live aí, tá? Então, a inteligência emocional trabalha com isso também, melhorando a autoconfiança e saindo com mais frequência da sua zona de conforto. Autoconfiança e zona de conforto, dois conceitos gigantes que a gente tem que ter sempre bem definido dentro da gente, para você poder aumentar mais a sua capacidade e o rol de coisas que você faz com mais destreza, tá?
E ter sempre, claro, a mente aberta para novos aprendizados sempre, tá? As pessoas vivem aprendendo. Quando elas param de aprender, quer dizer que elas morreram, tá? E para morrer você não precisa estar literalmente dentro do caixão, né? Tem até um ditado que eu disse, que eu escutei hoje agora, e que completa o que eu sempre digo, né? Às vezes as pessoas cavam o próprio buraco, e se você se vê sem saída às vezes, toma cuidado para não cavar esse buraco mais fundo. E ainda, quando a gente acha que o problema tá já no fundo, toma cuidado, porque por mais fundo que seja esse buraco, você tem que pensar positivamente e achar que ainda bem que não tem terra por cima de você ainda, né? Porque daí sim você não consegue mais sair desse buraco, tá? Então vamos lá, olha só. O terceiro ponto que eu quero te mostrar e discutir é sobre... Eu quero que você entenda, né? Porque eu falo sobre tudo isso com tanta autoridade, como eu discuto tudo isso e como eu conceituo, sempre no meu modo de ver, tá, gente? Algumas pessoas podem discordar ou podem concordar. Eu quero que simplesmente você escute, porque essa é a minha visão do mundo, é a minha visão de resolução das coisas e é como eu ensino as pessoas a superarem os problemas. E talvez você tenha até uma opinião sua, um jeito melhor de encarar isso, de resolver isso. Ótimo, isso é muito bacana, tá? Então, pensa sempre assim, em somar os conhecimentos, porque daí você cresce. Crítica. Se for uma crítica construtiva, o que é uma crítica construtiva? Para melhorar alguma coisa, também tem crescimento. Mas crítica negativa, ou quem está com vontade, de repente, de chutar o balde, como a gente diz, ou pessoas que simplesmente desligam a live e vão para outro lugar, simplesmente não querem construir e tudo bem, tá? Então, no meu modo de ver, é assim, dessa forma que eu te mostro e é dessa forma que eu quero que você pense, porque me ajuda muito, me ajudou demais, funciona e já ajuda outras pessoas a superarem os seus problemas, tá? O problema de cada uma, de cada pessoa que me ouve falar dessa forma e que me vê funcionando dessa forma, tá? Por isso eu falo com tanta autoridade, eu diria, sobre isso, tá? E sempre quando eu falo de inteligência emocional, olha só, eu posso te dar alguns exemplos pelos quais eu já passei que aconteceram comigo, tá? E eu vou te dar agora aqui um muito legal e que me veio muito forte hoje de manhã. Olha só, hoje eu vivo preso dentro do meu corpo, não consigo mexer nada do pescoço para baixo, na verdade, um pouco de ombro e algumas coisas que me ajudam até demais. Lembra de quando eu falava de 100% de força e de trabalho, de esperança, onde a gente tem 1% de chance? Então não tenha dúvida disso, onde eu vejo 1% de chance, é isso que é o meu 100%, e eu vou trabalhar em cima disso, tá? E a cadeira de rodas é uma peça fundamental não só do meu vestuário, mas da minha vivência, do meu dia a dia. E se eu quiser ir para algum lugar, eu tenho que estar em uma cadeira de rodas, tá? Seja ela motorizada, de roda grande, pequena, de cadeira de banho ou tudo mais. E olha só, o que isso tem a ver? Por que eu estou te falando de cadeira de rodas num papo sobre inteligência emocional? Imagina o que eu senti. Lembra, inteligência emocional sobre sentimentos? O que a gente guarda lá dentro? A gente tem que trabalhar com isso de uma forma inteligente. E o que você acha que eu senti no meu primeiro banho de cadeira de rodas, ou no primeiro dia que eu saí de casa de cadeira de rodas? Olha só, são coisas que pessoas, né, que não usam cadeira de roda não pensam. Uma vez, eu fui, quando me tornei um profissional, a primeira experiência que eu tive, antes até mesmo de APAES, de trabalhar com a APAE, eu ajudei, né, na verdade, a um treinador que trabalhava com basquete de cadeiras de rodas. E uma vez em São Paulo, a gente foi para um jogo e tal, era parte de um campeonato, e esses caras falaram assim, poxa, a gente vai, depois do jogo e tal, né, mais à noite, a gente vai pro shopping jantar, só que não vale ninguém andando, vai todo mundo de cadeira de roda. Claro que os jogadores, né, eram cadeirantes e tal, mas havia algumas pessoas, como eu, né, que não usava cadeira de rodas. E cara, foi a experiência mais fantástica da minha vida. Entrar num lugar de cadeira de rodas, e a gente não para pensar, mas um degrauzinho de 2 centímetros
parece um muro na nossa frente. E eu pude sentir aquela vez, escada rolante de cadeira de rodas, como é que funciona? Não funciona, tem que procurar um elevador. A gente tem que se preparar para isso. E é nessa forma que a inteligência emocional entra muito forte nisso. E depois dessa vivência, que foi muito legal. Travou de novo? Só para mim aqui, tá bom. Então nessa vivência toda, mas eu não usava cadeira de rodas. Para mim era muito fácil, foi legal. Eu tive uma experiência que foi difícil, mas no fim do dia eu levantei e fui embora para casa andando. Até mesmo no shopping, a gente andava e tinha que mudar de um andar para o outro, eu tinha que entrar no elevador. Se não tivesse muito legal o ângulo, eu poderia levantar da cadeira de roda e mudar a cadeira de rodas do lugar. Ou se algum acidente pudesse acontecer, eu podia simplesmente levantar com facilidade e sentar de novo na cadeira de rodas. Mas olha agora, depois do meu acidente, eu tinha que usar a cadeira de rodas, mas eu não tinha mais essa chance, eu não tenho hoje essa chance de, se a cadeira tombar, como é que eu faço para voltar para a cadeira? Cara, eu peso 120 quilos quase. Não é fácil alguém me pegar do chão. Aliás, eu diria que precisa de pelo menos umas 3 pessoas fortes para me levantar do chão e me voltar na cadeira de rodas. Sem contar que se eu cair da cadeira de rodas, eu vou me esborrachar inteiro. Correndo risco até de ter uma fratura, lesão mesmo, porque eu não consigo me defender do tombo. Tá vendo como as coisas são diferentes? Tá, Renato, são diferentes, a gente já entendeu. Mas o que tem a ver a inteligência emocional com tudo isso? Cara, é isso que eu tô te falando. A inteligência emocional vai trabalhar com o teu sentimento em tudo isso. E cabe a você despertar uma forma inteligente de entender tudo isso e de superar cada problema desse. Quando eu me vi numa cadeira de rodas, a minha mãe está aí me assistindo, não sei se meu pai está também, provavelmente deve estar, e eles podem dizer, tá? Depois que eu cheguei no Brasil, eu estava no hospital 47 dias depois do meu acidente, 1 mês e meio. Fiquei no hospital mais 3 meses e algum tempo desse, totalizou aí 5 meses e meio de hospital. Depois disso eu fui para casa de uma tia, ainda em Ribeirão Preto. Mas eu estava numa maca, eu fiquei deitado o tempo todo numa cama. Eu ia para a cadeira de banho, tomava um banho de 1 minuto e meio, não, 5 minutos, sei lá, e voltava para a cama. Não tinha espelho, não tinha padrão de ninguém me vendo, enfim. Quando eu estava já fora do hospital, arrumaram uma cadeira de rodas emprestada lá de alguém que emprestou e tudo mais, porque é assim que a gente começa, mesmo porque a gente nunca acha que vai precisar daquilo por muito tempo. Lembra, a esperança é a última que morre, e cara, a gente tem esperança, enfim, tá? Mas aí, o que aconteceu? Arrumaram uma cadeira de rodas e me botaram numa cadeira de rodas e veio a ideia de me levar para um shopping. Cara, eu cheguei no Brasil 30 e poucos quilos mais leve do que eu pesava, mas eu já estava pesando uns 40 quilos a mais do que eu tinha chegado no Brasil, de pura gordura, né? Pão, arroz e macarrão que minha mãe enfiava em mim para eu poder ter energia, né? Para suportar o sistema imunológico e tudo mais. Nada de errado com isso, né? Mas é que eu virei uma baleia, né? E o mais importante disso tudo, né? do resultado disso tudo, foi o que eu senti quando as pessoas me olhavam a princípio. Não que elas olhem diferente hoje, ou talvez até olhem, mas me olhavam diferente. Imagina dentro de um shopping center, um cara de cadeira de roda, totalmente, enfim, tá? Então, a preparação mental disso tudo, eu diria, a sua inteligência emocional em cima disso tudo, começa a ser trabalhada. E lembra do processo de aprendizado, como eu discutia nas lives da semana passada, acho, tá? A gente não sabe e não faz. Então a gente talvez não sinta. Mas ali eu comecei a perceber, e foi alguma coisa, é o primeiro passo do processo de aprendizagem, que me levou a fazer. Então eu não sabia, não fazia. Aí eu comecei a perceber, segunda fase, depois eu comecei a fazer. E daí eu percebi que eu podia fazer muito mais, que eu podia melhorar muito mais, que tinha que, de alguma forma, a minha vida seguir adiante. E daí a gente começa a aprender mais e fazer mais. Esse é o processo, tá? Então, a inteligência emocional nesse despertar de tudo é muito importante. E eu digo mais, houveram as primeiras vezes que eu fui de cadeira de roda na casa de alguém, de um parente, e cara, é um evento, porque
é um tal de arrastar sofá e puxar a cadeira e fazer de tudo. E tudo isso influencia no nosso humor, no nossa característica e tudo mais. Tá? A tia Vera aí, se estiver assistindo, ou se puder ver essa live depois, vai entender muito bem o que é arrastar tudo, né? Porque quando eu chego lá, ela arrasta tudo para poder me enfiar lá dentro, cara. Eu me sinto incomodando demais, né? Mas sou muito grato por essas pessoas. Enfim, então é dessa forma, é aí que a gente conecta com essa inteligência emocional. Como a gente trabalha com tudo isso dentro da gente primeiro, tá? Para procurar uma preparação, até mesmo para trabalhar quando a gente falou sobre mindset. E é dessa forma que a gente começa a produzir, eu diria assim, a procurar uma melhora por dentro, tá? Que são as fases de qualquer recuperação, de qualquer trauma. Primeiro a gente sente aquilo pesado, depois a gente começa a incorporar e ver como a gente consegue melhorar isso, como a gente consegue viver melhor a cada dia. Tá? Famoso matar um leão por dia, tá por aí o início disso tudo. Tá? E eu falo muito disso, a prova disso, que isso funciona, sou eu mesmo te contando disso, porque foi daí que eu comecei a desenvolver algumas técnicas que eu ensino hoje para as pessoas e que eu conceituo muito, com muita eficiência e muita segurança do que eu estou fazendo, porque eu vivi isso, eu fiz isso acontecer e eu vi isso acontecer. E não fui só eu que vi, não, as pessoas que estão perto de mim, que me conhecem, viram isso acontecer. Elas sabem que isso tem uma eficiência, que isso funciona e que se eu sou mais feliz hoje, porque já tive infeliz por muito tempo aí, então eu consigo te mostrar o que é realmente ser infeliz de repente, nesse processo de superação. E quando a gente se supera, quando você consegue superar qualquer dificuldade, a gente vê não só a luz no final do túnel, mas a gente consegue sair de uma forma ou de outra em direção a essa luz. E essa busca é muito importante, tá? E olha só, para ficar bem claro isso, né? E para te explicar melhor, eu quero te mostrar, de repente, um jeito errado, né? Um jeito que algumas pessoas fazem de errado ou entendem errado sobre a inteligência emocional, tá? E alguns desses erros, até mesmo você pode perceber que está cometendo agora. E lembra do que eu te disse? Olha só, gente, é necessário para qualquer mudança que a pessoa queira mudar. A gente não muda ninguém, tá? Tem um ditado aí que a gente fala que a gente pode levar o cavalo até o coxo, mas a gente não pode obrigar o cavalo a beber água, tá? E às vezes a gente até usa assim, poxa, a gente leva o burro até o coxo, mas a gente não pode obrigar o burro a beber água. Cara, olha para dentro, quantas vezes as pessoas te dão a possibilidade de chegar até o coxo, mas quem vai querer beber água ou não? Então pense em você, seja íntegro, seja sincero com você mesmo agora e lembra, você não precisa publicar isso. Você não precisa colocar no Facebook, no Instagram, ou deixar que as pessoas leiam as suas anotações. Mas deixe muito bem claro, seja muito íntegro com você sobre aquilo que você sente e sobre aquilo que você precisa melhorar. Tá? Dessa forma, escreve aí no teu telefone, em algum lugar que ninguém vai ver, ou escreva num caderninho secreto, como eu sempre digo, ensina as pessoas a fazerem e que até mesmo vou te dar uma dica prática disso já. Tá? Então presta atenção sobre esses erros e talvez até as pessoas quando me escutam falando dizem, não, mas eu não faço isso. Cara, não precisa falar. Pensa, tá? Conversa com você, tá? E olha só, primeiro erro deles, ou primeira falha, eu diria, tá? Que é pular essa fase de autoavaliação e autoconhecimento, tá? Das emoções de uma forma inteligente, racional e íntegra. Gente, então olha para você, pega o teu caderninho secreto e escreve isso, não pula essa fase. Ah, não preciso escrever porque eu já sei. Não, escreve. E toda vez que você lembrar de alguma coisa que possa pôr nessa lista, escreve lá também. Tá? Você precisa enumerar isso, tornar isso visual. Tá? E um outro erro é simplesmente você não começar qualquer mudança pelo ponto inicial desse problema, tá? Para que isso seja bem estruturado. Lembra do efeito dominó?
Derrubou uma pecinha lá atrás, aí você vai entender, se você olhar lá atrás, você vai entender por que a última pecinha aqui está caindo. Ou por que aquela peça lá na frente vai cair. Porque alguma coisa aconteceu lá atrás. Então, no meio do processo, ou até mesmo no final dele, é preciso que você entenda isso que está acontecendo. Tá? E aí as pessoas, às vezes, não que elas não saibam, tá? Mas você, pelo menos aqui, já sabe, e as pessoas esquecem esse fundamento sobre inteligência emocional. E é o que eu te falo, volta sempre para o fundamento quando você precisa de buscar força daquilo tudo, tá? Então, qual é o fundamento? O fundamento é pensar de uma forma inteligente sobre as suas emoções, lembra lá no começo? E principalmente sobre a influência de emoções de outras pessoas ao seu redor que influenciam na sua atividade ou na forma que você pensa ou que você entende as coisas. Gente, isso é muito importante, tá? Não simplesmente ignora tudo isso. E em contrapartida também, né? Vamos falar um pouco de coisa boa agora, né? O jeito certo, ou o melhor jeito, né, de preparar a sua mentalidade, seu poder de ação e desenvolver, né, para a superação de qualquer problema, é começar a preparar fortemente o seu treino mental, a sua mente, treinar, preparar ela para a gente poder entrar nesse processo de superação de qualquer problema. Quando eu digo, sejam eles pequenos ou grandes, cara, são os seus problemas. Não interessa se são pequenos ou grandes. É se superar todos os dias. Eu me importo com você e te ensino a ser melhor a cada dia. Esse é o ponto. Tá? E não me importo de me usar como exemplo e de até usar tudo que eu passo em frente hoje como exemplo. Tá? Então presta atenção, ó, para que isso seja potencializado, você tem sempre que começar do começo. Claro, né? Mas às vezes as pessoas queimam algumas etapas, lembra o que eu te disse antes? Tá? Então presta primeiro atenção nos seus sentimentos e nas suas emoções. Claro, a gente fala de inteligência emocional, podia ser inteligência sentimental. Cara, olha para dentro, o que você sente? Tá? Sabe aquela hora que você vai tomar banho, tá esperando o chuveiro esquentar nesse friozinho agora? Aquela hora que você nem tirou a roupa ainda, ou já tirou a roupa, mas não entrou no banho ainda, e não está fazendo nada. É nessa hora que você para, respira fundo e olha para dentro, e algumas coisas te vêm na cabeça. É nessa hora que você tem que trabalhar com isso em você, ser sincera com você, e nada de errado. Ah, tudo bem você se sentir mal, ou sentir necessidade de algumas coisas, às vezes. Mas o problema maior é você simplesmente ignorar isso. Ah, lembra do mindset fixo? Não tenha isso, não seja dessa forma. Melhore isso. Isso começa, o start disso tudo é com inteligência, entendimento e execução. Tá? O segundo ponto disso, né, do jeito certo de se encarar isso, eu diria que é sempre voltar ao fundamento, como eu disse agora há pouco, tá? E reavaliar os seus sentimentos e emoções, sempre aprendendo consigo mesmo, com você e com pessoas ao seu redor. Ah, na live de ontem eu dizia para o Murilo, né, que não tem nada tão bom na nossa vida que não possa ficar melhor ainda, que não possa melhorar. E gente, olha só, isso é aplicável em todas as áreas. Ah? E eu diria assim, se, por exemplo, tá, uma aplicação que você fez rendeu bastante, mas não tem nada melhor do que se ela rendesse mais ainda. Se o teu filho, a minha filha, se ela estiver me escutando agora, se ela tira uma nota boa na escola, ótimo, mas não tem nada que não possa ser melhorado. E se ela já tirou 10 na escola, como melhorar isso? Que tal a gente falar sobre o sentimento? O que ela sente agora tirando todas as notas 10 e tudo mais? Ah? É o fundamento. A gente volta para o fundamento e reavalia. E reavalia. E reavalia. Então é sempre dessa forma. Você aprende, executa. Reavalia, aprende a ficar melhor e executa. Reavalia de novo e executa de novo. E dessa forma, é assim que a gente sobe a escada. Pensa bem, quando você começa a subir a escada, você subiu o primeiro degrau, subiu o segundo, tenta subir só na ponta do pé. Você vai descobrir uma forma melhor de pisar no próximo degrau. Ou vai descobrir uma forma melhor de movimentar o seu corpo.
E quanto mais você sobe, você se cansa mais, tá? Mas claro que é só um exemplo. Mas você aperfeiçoa mais cada vez o jeito de subir essa escada, ou o jeito que você vai se comportar a cada degrau enfrentado e conquistado, ou a cada andar conquistado. Tá? E é dessa forma com as nossas atitudes e ações também. Tá? Hashtag superar transforma. Bota aí, ó. Tira um print da tela, gente. Me marca lá para eu poder remarcar vocês. Para você poder lembrar disso que eu estou falando agora. Tá? E faça isso hoje, porque daqui a algum tempo você vai lembrar dessa conversa que a gente está tendo hoje. E aí quando você se lembra dessa conversa que a gente está tendo hoje, você tem a chance de prestar atenção naquilo que você não fez. Mas eu gostaria que você lembrasse disso sobre aquilo que você já fez e melhorou. Então é hora de reavaliar e melhorar mais ainda. Pensa nisso. Ah? O problema, né, a ser superado sempre fica mais fácil quando se sabe o que possivelmente pode acontecer, tá? Depois ou até mesmo antes de cada ação. Então treine o seu cérebro para que, se algo esperado aconteça, a sua reação seja a mais rápida e até mesmo natural possível. Tá? É isso que acontece com os pais. Quando você é pai de primeira viagem, um monte de coisa pode acontecer que você não esteja esperando. Mas o que acontece quando você tem o segundo filho? Ah, meu irmão está vendo isso agora. A Martina está aí. A gente está mais... Vocês, né, as pessoas estão mais preparadas para aquilo que pode acontecer. Então a gente está mais mentalmente mais fortalecido. Você tem o seu emocional, porque o papo hoje é sobre inteligência emocional, mais certeiro sobre aquilo que você executa. Então quando você executa aquilo com mais segurança, você aprendeu. Você está melhorando como pessoa, como profissional, como amigo, como em todos os campos que isso possa ser aplicado. E principalmente você está se melhorando a cada dia. Cada dia, o próximo dia tem que ser sempre melhor do que o dia passado. Não que haja, né, alguns dias que devem ser esquecidos até, né? Todos têm dias bons e dias ruins, mas que de uma forma ou de outra o resultado disso tudo possa ser melhor. Tá? Vamos agora para uma dica prática, que eu quero te mostrar como é que você faz isso na prática. Tá? Que é por isso, né, que a gente está aquecendo nessas 2 semanas, a semana passada mais essa, e até na quarta semana que vem, né, nessas lives de aquecimento, para preparação da Masterclass de superação, que vai ser no dia, vamos lá, gatilho mental da participação agora. Que dia vai ser a nossa Masterclass de superação? Dia e hora, marca aí. A minha mãe não vale, né, porque ela está em todas as lives. Mas ajuda aí, mãe, bota aí também. Esse chama o gatilho mental da participação. É isso aí, ó. Olha lá, a Lari já marcou, ó. E, gente, pensa sempre dessa forma, tá? Exercícios, como a gente está aquecendo agora para a nossa live, para a nossa Masterclass de superação, exercícios servem para nos preparar para alguma coisa também. Então eu vou te dar um exercício agora, como tenho feito todos esses dias, porque essa sequência que eu montei funciona como uma preparação realmente. E olha só, eu falo sobre atalhos e obstáculos para a superação de qualquer problema, sejam eles grandes ou pequenos. Atalhos é o que te aproxima da superação e obstáculos é o que atrapalha um pouquinho, tá? Mas é possível de superá-los e de que a gente alcance a superação de qualquer problema, tá? E que eu te digo sempre, da unha encravada, estão dizendo aí que eu preciso trocar de exemplo já, né? Mas o problema de cada um é o problema mais grave a ser superado. Lembra quando eu te mostrei lá a listar quais eram os seus problemas? Se você está fazendo esse exercício, você já sabe quais são, já está começando a identificar eles de uma forma ou de outra. E isso é muito importante. Tá? Eu estou deixando as lives aqui no Instagram, então vai lá, assiste elas de novo. Tá? Tenta se conscientizar e ver o que você sente de diferente no próximo dia. Ou no próximo tempo depois, na próxima semana, no próximo mês. Cada pessoa depende, cada processo de superação depende, na verdade, de cada pessoa, do tempo que cada pessoa demora para assimilar e para entender cada processo, cada etapa. Tudo certo com isso.
tudo muito certo, tá? É como a gente compara sempre aí, né, com o coelhinho e a tartaruga, tá? Mais rápido ou mais devagar, o importante é chegar ao seu objetivo final. Lembra quando eu discutia sobre a nossa Roma? Ah, é muito importante que a gente tenha uma Roma, tá? Um objetivo final, um lugar onde você quer chegar. Se você não tem uma Roma, qualquer caminho serve e fica muito mais fácil você se distrair e se perder pelo caminho. Mas se você tem uma Roma, um objetivo final, aí sim você delimita e determina quais são os melhores caminhos. E aí você potencializa até para que isso seja de uma forma mais rápida ou não, mas que você chegue a Roma. Esse é o nosso objetivo. Então olha só, a dica prática de hoje. Eu quero que você pegue lá a sua agenda secreta do poder. Quem já viu essa masterclass algumas outras vezes, já sabe do que eu falo, nossa agenda secreta do poder, o caderninho onde você anota todos esses exercícios que eu estou te passando esses dias. Pega lá, e aí você vai anotar, presta atenção agora, gente, não são os problemas, não são dificuldades, não são nada disso que a gente já anotou lá. Você vai anotar quais são as principais emoções que você tem, tá? Aquilo que faça você querer chorar de vez em quando, aquilo que faça você rir muito de vez em quando, não são coisas negativas agora, tá? Eu quero que você faça uma lista de pelo menos 3, tá? Das suas emoções. E olha só, eu quero que você escreva isso, você tem que escrever isso. Isso tem que ser visual. E essa construção tem que ser diária, gente. Legal. Então, escreva pelo menos 3, tá? E à medida que você vai se lembrando de algumas outras, começa a adicionar lá. E faz sempre uma lista. Lembra do mais pro menos? Tá? E não do pior pro melhor, não pro... Você vai conceituar isso. Ninguém vai ver isso. Por isso que eu chamo de agenda secreta do poder. Porque isso tem um poder realmente grande e é só você que vai ter acesso. Escreve no teu celular, escreve num papel e guarda embaixo da pilha de camiseta no armário, sei lá, tá? Por isso que é secreta do poder. Mas vai lá e escreve sempre que você tiver aí uma emoção ou alguma coisa para ser botada lá, para ser escrita lá. Todas as suas emoções. Aí você listou as suas emoções, calma. Agora é que vem o pulo do gato, tá? Você vai tentar se conectar com elas, tá? E pensar de uma forma conceitual agora. O que desperta isso, ou quais são os gatilhos que despertam isso em você? Gente, olha só, bom ou ruim, não importa, tá? Quais são os gatilhos que despertam, que disparam essas emoções? Ou qualquer fase ou processo emocional que você passe. Não são problemas, de novo, não são situações, não são, enfim, tá? São sentimentos. O papo agora é sobre sentir. Bons, ruins, tá? E lembra que um sentimento ruim, de repente, como problema, a gente sempre fala que o problema tem que ser a solução, pode não ser um problema, mas pode te tirar de um problema às vezes, tá? E eu vou falar muito sobre isso ainda. Então é isso, gente, olha só. Depois que você escreveu lá as suas emoções e sabe qual é o gatilho que dispara qualquer um, ou que dispara essa emoção, eu quero que você volte sempre para a base, para o fundamento, e pense de uma forma inteligente, racional, mas muito inteligente, e você vai ver que resolver tudo isso, ou até mesmo superar os problemas, tem uma base, uma ponta, um começo nesse exercício, tá? E você vai ver o que dispara tudo aquilo. E quando a gente conhece, quando a gente aprende o que a gente faz, a gente passa para o último estágio de aprendizado e você tem poder sobre aquilo que você sabe o que acontece. Então olha só, os problemas a serem superados ficam mais fáceis se você sabe o que está gerando alguma coisa que aconteça. Ficou claro isso? Então escreva quais são as emoções e depois você vai procurar lá e vai começar a prestar atenção em você mesmo. O que dispara isso? Quais são os gatilhos que fazem com que isso aconteça? E dessa forma, quando isso acontecer de novo, você vai saber a razão
e não só ficar vendido pela própria emoção daquilo que acontece. E o autoconhecimento e a autoajuda começa a ser muito mais eficiente. Esse é o poder da inteligência emocional, o começo de tudo.